A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde. Hoje, irmãos, vou dar início ao estudo do chifre pequeno, o anticristo, a besta do Apocalipse, né? E para iniciar, eu quero apresentar aqui a minha lousa. Esse é o terceiro animal de Daniel 7, que é o leopardo de 4 cabeças. A visão do carneiro e do bode, que está no Daniel 8, né? E aqui são os textos que eu li para poder fazer o estudo, tá? Eu li muito mais textos do que esse, mas esses é o que eu coloquei para a gente poder fazer o vídeo, tá ok? As outras coisas da lousa, essa parte aqui, eu vou explicar após a leitura, tá ok? Então, vamos dar início à leitura aqui do Daniel 8, tá? Daniel 8, do versículo 8 até o 12. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Até aqui por enquanto, irmãos. Então, aqui está falando da visão do bode e do carneiro, tá? Eu dei uma resumida para a gente não poder não ler tudo, senão mata nosso tempo todo. O que acontece? Daniel ele tem uma visão do carneiro e do bode, né? E o anjo Gabriel ele vem e explica, né, tudo o que aconteceu da visão, que é no início do capítulo 8. E ele fala para a gente que o carneiro são os médios e persas. E o bode peludo é a Grécia. O chifre primeiro que fala aqui no versículo 8, ele é Alexandre o Grande, irmãos. Como que eu sei? Porque ali o primeiro chifre, que é o chifre grande do bode, ele é o primeiro rei. É o que o anjo fala na explicação. Então, se você analisar a história, o primeiro rei que veio na Grécia, que derrotou os médios e persas, foi quem? Alexandre o Grande, certo? Então, na visão de Daniel, o bode ele vem correndo sem tocar o chão, né? De tanta velocidade que ele está, e ele derruba o carneiro de 2 chifres, que são os médios e persas. Então, essa visão, ela se refere à batalha de Galgamelo, tá? Que é quando Alexandre o Grande vem com todo o seu império, com toda a sua força, e derrota os médios e persas, né? Que era o império mais poderoso da Terra. Então, Alexandre o Grande vencendo Dario o terceiro, não é aquele Daniel lá de Daniel 6, lá da Cova dos Leões, não. Não é aquele Dario, aliás, né? Mas é o Dario III, ou seja, da linhagem de Dario. Então ele vem, Alexandre o Grande vem e derrota os médios e persas. É isso que está aqui, tá? E as 4 cabeças e os 4 chifres que fala aqui em Daniel 8, né? É um paralelo, eles são a mesma coisa. São 4 reis, né? Que na verdade são 4 generais de Alexandre o Grande, né? Porque Alexandre o Grande ele conquista não só os médios e persas, mas ele domina o mundo inteiro, né? Só que ele reina apenas 12 anos. Ele morre sem deixar descendente. E aí ele elege os 4 generais dele, né? Como 4 reis. Ele divide o seu reino, né? Que é Cassandro, o rei da Macedônia, Lisímaco, o rei da Trácia, Ptolomeu, o rei do Egito, Seleuco, o rei da Síria. Tá ok, irmãos? E aí, Daniel 7, Daniel 8,
ele faz uma profecia sobre o chifre pequeno, certo? Aí o que acontece, né? Na visão do carneiro e do bode, durante a visão do carneiro e do bode, ele já vem falando sobre o chifre pequeno, né? E o que acontece? Ele faz uma profecia sobre esse chifre pequeno e a gente vai ler aqui os versículos do 9 ao 12 que faltaram, tá ok? Para a gente poder entender melhor. Vamos lá, irmãos? De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou sacrifícios diários, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Então você vê que esse chifre pequeno, ele sai de um dos 4 chifres, que é as 4 cabeças do terceiro animal de Daniel lá. Isso quer dizer que esse chifre pequeno, ele vem dos 4 generais de Alexandre o Grande, certo? Aí o que acontece? Se você analisar o livro dos Macabeus, você vê que da linhagem de Seleuco vem Antíoco Epífanes, o 4º, né? E aí no livro de Macabeus ele fala, né? Dentre esses 4 generais brotou um rei do pecado, né? Um homem vil, conselheiro vil. Então você vê que é Antíoco Epífanes, certo? Só que a visão do carneiro e do bode, quando o anjo Gabriel ele está explicando essa visão, ele fala, essa visão é para o tempo determinado do fim, certo? Só que esse anticristo aqui, ó, Antíoco Epífanes, ele tirou o sacrifício diário, irmãos. Ele sacrificou um porco no altar dos holocaustos, no templo dos hebreus, né? Então ele foi um anticristo, ele derrotou o reino de Israel e estabeleceu a abominação da desolação. Então, essa profecia de Daniel, o Antíoco Epífanes, ele cumpre essa profecia. Só que o anjo Gabriel, ele fala que essa profecia é para o tempo determinado do fim. Então, como que a gente resolve esse caso? Ele se cumpriu na Grécia, no tempo de Antíoco Epífanes, ou se cumpre no tempo do fim? Hã? Irmãos, essa profecia, ela é de campo duplo, né? É um ciclo, né? Se cumpriu no passado, mas também vai se cumprir no futuro. Como que eu sei isso? Exatamente porque o anjo diz, essa visão é por tempo determinado do fim. Só que por que fala dos 4 generais do Alexandre o Grande? Que haveria de vir o chifre e haveria de vir daí. Por quê? Para falar também da época da Grécia. Para que os judeus pudessem se preparar para aquele tempo, né? Porque o que acontece? O Senhor, ele tem na sua palavra linhas do tempo que ele determinou para que o seu povo pudesse se localizar no tempo. Um exemplo que a gente pode dar é a estátua de Daniel, que eu falei no vídeo passado. Ela é uma linha do tempo. Os 4 animais também do capítulo 7 também é uma linha do tempo, em paralelo com a estátua. São 2 linhas do tempo, né? Deus, ele mudou as figuras, mas as linhas do tempo é praticamente a mesma. E se você analisar também em Apocalipse, as 7 cabeças da besta também é uma linha do tempo, também falando de impérios, irmãos.
E a gente, estudando essas profecias, a gente pode saber em que parte do tempo a gente estava. Aquele povo que vivia no tempo da Grécia, que viveu a parte que Antíoco Epífanes começou a reinar, e depois ele vai e derrota o rei do Egito, que é Ptolomeu. Depois de derrotar o Ptolomeu, ele vem e destrói Jerusalém. Então, quando ele foi guerrear contra o rei do Egito, Israel já poderia se ligar que ele cumpria os papéis do anticristo, né? Quem estudasse a palavra de Deus podia se ligar por causa de Daniel, das profecias do animal, do leopardo, da profecia do carneiro e do bode, né? Porque ele haveria de vir da linhagem dos Seleucos aqui, de um dos generais dele. Tá ok, irmãos? Então, para a gente ver, dar uma analisada melhor, a gente vai ler o que diz em Apocalipse 17, irmãos. Apocalipse 17, versículo 8. Vamos dar uma lida aqui, ó. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Por que a besta era e não é, mas aparecerá? Né? É isso que quer dizer aqui, irmão. A besta era Antíoco Epífanes. E não é. Por quê? Porque no nosso tempo não tem nenhum líder igual foi ele. Então não é. Não existe. Mas aparecerá. Se você for ver nas cartas de Paulo, Paulo diz que muitos já se fizeram anticristos, né? Em toda a nossa história do planeta Terra, a gente vê que nos grandes impérios mesmo, sempre houve um anticristo, né? O primeiro império, o império do Egito, quem foi o anticristo? Faraó, o rei do Egito. Na Síria, quem foi? O rei Senaqueribe, né? Aí se você olhar no reino da Grécia, foi o Antíoco Epífanes, o quarto. E ele cumpriu direitinho mesmo. Ele cumpre a parte da abominação da desolação também, né? Então, irmãos, essa é uma história muito fascinante que a gente vai dar continuação no próximo vídeo, para que o vídeo não fique tão longo, tá ok? Então, aqui foi só uma introdução, para a gente ter uma ideia. Eu vou fazer esse vídeo em 3 partes, 2 ou 3 partes, né? Porque é um estudo longo, né? Que Deus abençoe você e que você possa estudar a cada dia mais a palavra de Deus, né? E principalmente essa parte da escatologia, que é uma parte bem interessante, né? Eu vou ler aqui um versículo, agora que eu lembrei que eu só li o versículo 8, né? Mas eu vou dar uma continuidade aqui no capítulo 17, no versículo 11, tá? E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, o que a gente está relacionando nesse vídeo aqui? A gente está relacionando os anticristos que tiveram no passado, em especial esse Antíoco Epífanes IV, né? Que a história dele está no livro de Macabeus. Tá ok, irmãos? Aí o que acontece? No próximo vídeo a gente vai ler alguns versículos do livro de Macabeus, para a gente mostrar como é que foi a história desse rei, desse chifre pequeno, desse anticristo na época da Grécia, tá ok? Para a gente fazer um paralelo com o anticristo da besta, o anticristo final, né? Aquele que é profetizado do tempo determinado do fim.
porque essa profecia, irmãos, é uma profecia cíclica, né? Ela se cumpriu no passado, mas também vai se cumprir no futuro. Tá ok, irmãos? Então, que Deus abençoe todos vocês. Amém e graças a Deus.